novo quadro, né? Essas novas figuras que se incorporam aí no quadro de governação do NUSSE. Muito obrigado. Eu gostaria de trazer a minha abordagem, que ela fosse analisada e vista numa perspectiva política. Tal como disse o presidente Forquilha, quando há uma mexida excessiva na governação, para os atentos, significa que alguma coisa não está bem. E é preciso nós termos essa reflexão, porque o que está acontecendo no meu país, desde estas mexidas, eu estou a ouvir muita gente, não é? Uma franja de cidadãos aliada ao sistema, aliada ao presidente, em parabenizá-lo por ter feito a melhor opção. Eu digo não. O presidente não fez a melhor opção, pelo contrário, fez a pior opção na sua governação. Quando há uma mexida excessiva, traduz-nos a nós uma insegurança de quem está a dirigir o país, e quando faltam 2 anos para o fim do mandato. Eu vejo muita gente nas televisões, não é? Cada um procura forma de esgrimir. Eu às vezes até sinto pena, porque nós sabemos que neste país aqui é um país que está cheio de pessoas que gostam de escovar, de criarem a todo custo, não é, para fazer entender que a governação do presidente NUSSE é das melhores dentro do nosso país. Quando naquela quarta-feira os moçambicanos são surpreendidos com a exoneração de 6 ministros, eu estava sentado a refletir o que é que o presidente exatamente queria nos dizer exatamente com isto, mas eu estava à espera de qualquer tipo de reação. Tudo bem, nós queremos ver se ele exonera, é provável que ele tenha um plano de ação que ele pretende trazer, ou o dinamismo do fracasso da governação que se decora ou que decora ao longo desse todo o tempo, não é? Mas eu, como Massango, preferia reagir depois de ver quem é que segue neste barco. E dito feito, nós notamos, depois da exoneração do primeiro-ministro e o vice-ministro da Saúde, mas que na mesma noite, não é? Veio a resposta da Presidência da República, a nomeação de novos titulares para poderem ocuparem as pastas. E na sexta-feira estivemos atentos, porque é preciso você, como cidadão, estar atento para ouvir e as justificações que ele poderia trazer a cada um que terá o exonerado. O Presidente da República, por lei, ele é que nomeia e exonera os ministros. E isso não é nenhum problema. Não é, porque nós temos o regime presidencialista, que quem forma o governo é o Presidente da República. Se nós estivéssemos nas outras sociedades, que nem quem mexe esses ministros, sobretudo o ministro das Finanças, o primeiro-ministro, até a Bolsa de Valor poderia ser mexido, mas não é exatamente aquilo que nós notamos dentro do nosso país. Agora, chegamos à fase da indicação de novos titulares. O que nós notamos na minha ótica foi exatamente esta questão da movimentação de alguns, segundo dizia o meu colega, não é? Quando você tira o ministro, quando você movimenta o ministro,
é sinal equívoco da insatisfação de que esta pessoa não está de facto a servir para aquilo que é o objetivo que você teria assegurado, digamos, esta responsabilidade a ele. Comecemos pelo ministro, pelo ministro das Obras Públicas, que vem do Ministério dos Transportes, e depois para o ministro da Indústria e Comércio. Foi o senhor Mesquita, naquela grande vergonha que nós assistimos de querer transformar machibombos em salas de aula, porque ele viu isso num país. A coisa não foi além. Porque nós não temos a capacidade da construção de salas de aula, não é porque viu um determinado modelo em transformar os machibombos, que era cemitério aqui nos TPMs, não é? E o assunto terminou assim. A coisa foi passando e em termos de resultados nós não vimos, sobretudo aqui nesta área dos transportes. Pior agora que nós temos este ministro que está ali, que praticamente em termos da política e estratégia para a resolução dos problemas do povo, não é, na mobilidade que está usando dentro do nosso país, praticamente não existe. E eu fiquei de facto preocupado porque o chefe do Estado procurava trazer, não é, e tentar entender a opinião pública que a ideia, o objetivo que eu tive de trocar ou de movimentar eram de facto das melhores. Nós temos 2.700 quilômetros da costa, não é? Aqui na cidade de Maputo, para os que recordam, lá para os anos 80, 90, era proibido você tomar chá sem ter um truco, não é? Petisco de magumba, porque essas senhoras andavam a vender ali no bairro dos pescadores. Quem matou, não é, para a não venda de magumba foi este governo. Porque naquela zona da Costa do Sol, do Mangale, onde havia a ovulação, não é, desses peixes, desses mariscos, foram naquela zona do Mangale ocupado, não é, de forma desordenada, a visto do município e do governo. Praticamente nós já não pescamos mais magumba, qualquer outro tipo de peixe, estou a falar de camarão, de caranguejo, não é? Aquele camarão branco. Não, praticamente a política da pesca em Moçambique deixou de existir e nós hoje como país nos beneficiamos apenas do carapau vindo da Namíbia ou Angola, mas com 2.700 quilômetros da costa, porque nós não temos capacidade de comprar o único peixe, o tal vermelhão, um peixe limpo, hoje vem de Inhambane, não é? Mas nós estávamos a acompanhar o presidente tentando trazer exatamente esse dinamismo. E eu até fiquei preocupado quando colocava esta questão da responsabilização ao novo ministro das Obras Públicas por causa da quantidade de águas pluviais, quando o país registrando as cheias. Eu disse, o presidente da República está a plagiar o nosso pensamento. Ele já começa a pensar que, afinal de contas, temos milhares e milhões de água, não é, pluviais, quando há cheias, que essa toda a água vai para o mar. Quantas vezes, aqui nesta televisão, nós já debatemos que Moçambique precisa de fazer aproveitamento dos recursos hídricos. Hoje aparece e começa já a dar-nos razão. Queremos dizer ao povo que começa de facto a dar razão, porque nós levantávamos este problema, não é? O meu colega Arbino Forquilha dizia uma coisa muito interessante para o ministro cessante Machatini, não é? Aqui em Manica, construiu o Banco de Moçambique, veio as intempéries, vimos aquela vergonha que nós vimos. Na província de Gaza foi construído aquele aeroporto, não é? Porque a província de Gaza é uma província que, em termos de avanço de números do tempo da vida, já está no 2040, não é? Para o avião chegar no aeroporto Filipe Nunes, quando chover, tem que se carregar as pessoas. É coisa do outro mundo.
Então, são esses indivíduos que foram movimentados por causa da inoperância, por causa da incompetência, porque elas de facto não estão a responder. E eu devo dizer uma coisa, o governo que nós temos não é a solução para os problemas do povo, mas o problema é o governo que nós temos. Tem uma coisa muito interessante, o dinheiro, essa que hoje virou como banquete, vai para topo. E sabe o que é que faz o topo? O topo tem habilidades para influenciar o jogo e alterar os resultados. É exatamente aquilo que nós estamos de facto a colocar. Tirou o senhor Max Tonel, não é da energia, de tudo aquilo que se disse, porque uma outra coisa que eu fico admirado no meu país, enquanto o presidente continuar a dizer, não o governo de Moçambique, porque nós elegemos a ele para governar Moçambique, e continuar a dizer meu governo, porque o meu governo, então vamos continuar a ter os problemas de não olhar as políticas públicas sectoriais, porque ele não olha o governo de Moçambique faz, olha para a pessoa. Nós estamos a falar de energia, graças ao ministro Tonela. Não é o governo de Moçambique que está a fazer. Não é esse dinamismo, a implementação que se fez em todo o país para que haja energia. Olha para a pessoa. Olha, quando nós temos um governo que olha para pessoas, então nós começamos de facto a ter esses problemas que nós temos. Resultado. O resultado é exatamente este. A única luta que nós estamos de facto a notar no meio disto aqui é a fortuna e dinheiro em jogo. Mas em termos de resultados, daquilo que nós queremos como cidadãos, são aquelas que nós não podemos de facto encontrar. Querendo dizer o seguinte, não é com a troca, com a mudança desses ministros, poderão de facto solucionar os problemas que este país tem, porque em termos estratégicos, praticamente, nós estamos fora da estratégia. O que eu vejo, o que eu vi, o que qualquer cidadão pode ter a oportunidade de ver, é termos um clube de amigos, não é? Que associaram, que estão a associar em nome do governo de Moçambique, mas em termos de resultados não é exatamente aquilo que nós esperamos. Eu estava a comentar politicamente, não é? As mexidas do governo e os resultados que nós possamos ter, que dificilmente, faltando 2 anos, em termos de coisas palpáveis. Muito bem, vamos agora conferir um breve intervalo. Dentro de alguns instantes nós voltamos para dar mais subsídios em relação a este assunto. Eu acho que é um assunto que precisa de muito tempo para ser debatido e, obviamente, vamos querer ouvir aí do nosso telespectador o que é que acha. O intervalo é rápido, não nos perca de vista. Até já.